Então, se nós não orarmos para que o Senhor nos livre de cair em tentação, quando o tentador se aproximar de nós, então nós vamos ser derrotados. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor seja com todos vocês. Nós estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar o nosso estudo da palavra. Estamos estudando o livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 1, como os irmãos já sabem, e devido a essa situação que nós estamos atravessando aí, nós demos uma parada, mas agora o Senhor está dando direção para nós usarmos esse meio tecnológico para não impedir que a sua palavra seja ministrada e alimente, os seus filhos durante esse período. Pode faltar tudo, mas não pode faltar a palavra de Deus na nossa vida, amém? Então nós vamos orar agora para o Senhor abençoar esse momento do estudo da sua palavra. Vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos a Ti, porque o Senhor zela pela sua palavra e o Senhor alimenta o seu povo por meio das palavras de vida eterna. Pedimos a sua direção nesse momento para que possamos ser guiados pela inspiração do seu Espírito, que a sua palavra alcance os corações de cada um daqueles que vão ouvir essa palavra, que estão ouvindo essas palavras. Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, nos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, pois não queremos ganhar a sua palavra apenas como conhecimento, mas nós queremos ganhar a sua palavra como revelação. E revelações essas que fundamentam o nosso viver cristão e nos prepara para o seu reino e glória. Obrigado, Senhor. Amém. Então, irmãos, nós vamos dar continuidade no que semana passada foi ministrado. Nós estamos desenvolvendo o assunto sobre a oração em cima de Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós já andamos um pouco dentro dos princípios da oração, dentro desse contexto. É claro que aqui o Senhor Jesus está ensinando para os discípulos sobre a oração, mas não é que nós temos que orar dessa maneira. O que o Senhor quer transmitir para nós aqui, que nesse contexto existe os princípios da oração. O que nós vamos tocar aqui não é repetir essas palavras, mas é orar dentro do que essas palavras nos revelam, que são os princípios da oração. E eu quero dar continuidade aqui no ponto que fala sobre nós devemos orar por causa do próximo, tá certo? Já falamos aqui que nós precisamos orar por causa de Deus, orar por causa de nós mesmos, as nossas necessidades, e agora nós devemos orar também por causa do próximo. Vida da igreja, a vida cristã é uma vida de relacionamentos. Nós temos a nossa vida social, temos a nossa vida familiar. E no momento nós não temos tido em plenitude a vida de reuniões, mas nós esperamos que os irmãos estejam reunindo em suas casas. Mas, em suma, é um viver de relacionamento à vida cristã. Então, Jesus fala assim: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 12, a parte A, que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas. Então, nossa oração deve partir do Pai, passar por nós e chegar aos devedores. Aqui está implícito uma relação entre nós e o nosso próximo. Os devedores aqui são os nossos próximos. Nossa oração deve alcançar o próximo, a pessoa que está perto de nós. E também é devedora, no sentido de cometer falhas, no sentido de ser pecadora. Então, as pessoas com quem nós convivemos são passíveis de falhas, de pecados, de erros. Então, muito provavelmente, seremos ofendidos nessa relação. Então, o Senhor Jesus nos ensina que, ao orar, nós devemos considerar o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, nossa oração deve alcançar o próximo, a pessoa que está perto de nós, e também a devedora. Nossa oração deve produzir em nós o perdão. Porque a única maneira de liberar a esfera de oração, de fazer com que a nossa oração alcance o trono de Deus, a nossa oração seja aceita perante Deus, é quando nós perdoamos os nossos devedores. Perdoamos aquelas pessoas que nos ofendem, que cometem injustiças contra nós. Mesmo que essas pessoas estejam erradas aos nossos olhos, perante Deus, quando nós vamos orar, nós precisamos liberar o perdão para essas pessoas. Senão Deus não pode ouvir as nossas orações. Tem uma barreira aí, qual? Relacionamento com o nosso próximo. Então é importante ao orar, nós devemos nos encher da graça para saber lidar com as pessoas ao redor, a fim de perdoá-las, amá-las e até mesmo levá-las a Cristo. Isso aqui inclui pessoas que já creem no Senhor, como esposa, filhos, marido, mãe, pai, do nosso convívio, e também pessoas que não conhecem o Senhor ainda, não creem no Senhor. Nós devemos perdoá-las, amá-las e até mesmo conduzi-las a Cristo, a salvação, pois também elas são devedoras por causa da situação em que elas vivem, que é uma situação de pecado. Tá certo? Então, esse aí é o primeiro tópico que nós queremos deixar para os irmãos nessa noite. Vamos orar, mas vamos também liberar o perdão. Na oração, nós já devemos estar com os corações liberados de qualquer ressentimento, mágoa, situações pendentes. Nós devemos já estar liberados, ter perdoado as pessoas, e nós vamos ter uma atmosfera límpida entre nós e o Senhor. O segundo ponto que eu quero tocar nessa noite aqui é que fala que nós também devemos orar por causa do nosso tentador. Então, existe um relacionamento com pessoas, mas também, mesmo sem a nossa vontade, existe um relacionamento com uma outra pessoa espiritual, Satanás. Não que você queira se relacionar com ele, mas ele interfere na nossa relação com o próximo e com Deus. Então, nós devemos também aprender a orar e tratar com o nosso tentador. O versículo é Mateus capítulo 6, versículo 13, a parte A do versículo apenas, que diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. João capítulo 17, na oração que o Senhor Jesus fez ao Pai por nós, ele mencionou essa experiência. João capítulo 17, abra a sua Bíblia aí para você estar acompanhando. Nós temos ouvido bastante sobre João, em especial capítulo 14, 15, 16 e 17. Então, na oração do Senhor, no versículo 15, o Senhor Jesus ora assim: não os peço
não peço que os tires do mundo, certo? E sim que os guardes do mal. O mal aqui não é uma situação, não é uma coisa negativa que nos acontece. O mal aqui é o tentador lá de Mateus capítulo 6. Tá certo? Não nos deixe cair em tentação, está relacionado com a pessoa de Satanás. Então nós, quando vamos orar, nós devemos lidar com o tentador e as tentações. Fala assim, não podemos ignorar que há um tentador, o diabo. E mesmo o mesmo que tentou o Senhor Jesus em Mateus capítulo 4. Todos nós conhecemos o texto. O Senhor Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, o diabo, o tentador, apareceu para ele no momento de fragilidade. Sede e fome e muitas noites sem ter dormido adequadamente. Muito provavelmente, estou inserindo aqui. Aliás, inferindo. Então ele apareceu e tentou o Senhor em 4 áreas importantes. Olha como o tentador é sagaz. Ele quer nos pegar no momento de fraqueza. Então, se nós não orarmos para que o Senhor nos livre de cair em tentação, quando o tentador se aproximar de nós, então nós vamos ser derrotados. Continuando aqui, fala assim, ele tentou o Senhor Jesus e está ao nosso derredor, tentando nos devorar. Olha só que situação, irmãos. A gente não pensa muito sobre isso. A partir de hoje, nós precisamos pensar sobre isso. Ao nosso derredor tem o tentador. Os anjos do Senhor também acampam ao nosso derredor? Com certeza. Mas também tem os anjos, tem nós, tem os anjos do Senhor e tem o tentador tentando furar o bloqueio. Quando é que ele consegue furar o bloqueio? É quando falta a oração, a nossa conexão com o Pai, a nossa conexão com Deus. E orando especificamente contra ele. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Vamos ler também, acompanhem comigo, por favor. 1 Pedro. Capítulo 5, verso 8, fala assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, Satanás quer devorar os homens, quer devorar as pessoas, quer devorar o crente. Mas qual crente que ele devora? É o crente que não ora. É o crente que não tem comunhão com Deus. É o crente que não trata com ele em oração. Então ele anda, e aqui quando fala que ruge, denota ira, denota raiva. Ele quer ver a sua destruição. Então você precisa saber que existe um tentador e ele não está brincando. O tempo todo. Ele quer uma brecha para poder furar o bloqueio e te atingir, nos atingir. Então, ao orar, precisamos sempre pedir a Deus graça e poder para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, por que devemos orar constantemente dentro desses princípios? Porque tem constantes batalhas. O diabo está sempre batalhando. Nós dormimos, o diabo não dorme. Nós paramos para relaxar, para ver um filme, para ver um programa de televisão, para fazer um passeio, o diabo não para. Por que nós devemos orar para o Senhor nos livrar da tentação? Porque Ele pode nos pegar no momento do lazer. Ele pode nos pegar no momento da descontração.
Ele pode nos pegar lá no nosso trabalho. Então ele não fala assim, eu não vou pegar fulano, não, porque agora ele está almoçando. Eu não vou pegar ciclano, não, porque agora ele está visitando a mãe dele. Não, ele não segue esse horário. O plano cartesiano é para nós. Satanás também não age segundo essa dimensão, a dimensão espiritual. Por isso que o Senhor falou, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Deixa eu continuar. Resistindo o dia mal, porque Efésios 13 fala de uma batalha espiritual que se vence então pela oração. Então, nós devemos orar por vários motivos, como já foi mencionado. Devemos orar pelas enfermidades, orar pelas nossas necessidades, orar para que a vontade do Senhor seja feita, mas nós não podemos esquecer de orar contra o nosso adversário, para que ele fique longe de nós. Jesus, próximo à sua crucificação, ele fez isso. Ele recomendou que os discípulos orassem para que não caíssem em tentação. A oração nos fortalece contra as tentações, as ciladas do diabo que nos fazem cair e nos afastar da comunhão com o Pai. Olha que interessante, irmãos. A oração nos fortalece contra as tentações. E orações específicas, irmãos. Nós estamos falando aqui de orar por causa do tentador. Às vezes nós oramos, lemos a Bíblia, louvamos o Senhor e de repente caímos em tentação. Numa briga com a esposa, com o marido, com os filhos, entramos na carne. Ué, mas cadê a leitura da Bíblia? Cadê o louvor? Não é que seu louvor não teve efeito, não teve realidade. Não é que a sua leitura da Bíblia não valeu de nada. A questão é que você esqueceu de orar contra o seu tentador. Então nós precisamos de orar contra o nosso tentador e pedir ao Senhor, Senhor, me dê graça, me dê poder para eu não cair em tentação. Louvado seja o nome do Senhor que está nos ensinando a sua palavra. O diabo faz armadilha para nós o tempo todo e diariamente. Terceiro ponto que nós vamos mencionar aqui é que na nossa oração existe o princípio do sangue do Senhor e da palavra do Senhor. Nós não podemos esquecer esses dois elementos. Vou explicar por quê. Da parte de Deus, não há problema em ouvir nossas orações e atendê-las, tá certo? Os ouvidos do Senhor não estão fechados, tá certo? Seus olhos também não estão fechados, nem os ouvidos tapados. Mas Isaías capítulo 59, abra sua Bíblia aí que é importante ler esses versículos. Isaías capítulo 59. O que diz Isaías 59, 1 e 2? Fala assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então existe um impedimento também com relação às nossas ofensas e que, embora nós já, no nosso processo de oração, nós já lidamos com o pedido de perdão, nós temos que entender que o pedido do perdão está relacionado com o nome do Senhor Jesus e com o sangue do Senhor Jesus. Então aqui está dizendo assim, por isso é crucial que ao nos achegar a Deus, façamos o que recomendou o apóstolo João, confessar os pecados e ser purificado pelo sangue de Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 9, de 5 a 9. 1 João capítulo 1, versículo 5 ao 9. Leia comigo, por favor, que esse texto aí é muito importante para fundamento da nossa vida cristã. 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao 9, fala assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue, aleluia, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 9, como que Ele purifica? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, sabemos que nós somos pecadores e esses pecados criam uma barreira entre nós e o Senhor e impede que as nossas orações sejam resolvidas. Mas nós, quando vamos orar, nós oramos no nome do Senhor Jesus e aplicamos o sangue do Senhor Jesus sobre nós. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, fala que é por meio do sangue que nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Está aqui, ó. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então está falando que a intrepidez aqui que nós temos não é baseado na nossa justiça. Eu estava certo, eu não pequei, fiz tudo certinho, eu tive um dia de vitória, então eu agora, com base nisso, eu tenho ousadia para orar. Não. A nossa ousadia vem do sangue de Jesus. Então vamos aplicar o sangue do Senhor, muito importante. E o segundo item dentro desse tópico é, além de aplicar o sangue de Jesus, devemos orar no nome de Jesus. João capítulo 15, versículo 16. João 15, versículo 16. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor pela sua palavra é viva e eficaz. Versículo 16, João 15, fala: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então a nossa oração também é uma oração em o nome de Jesus. Então o Senhor fez questão de frisar, nós oramos ao Pai, mas em nome de quem? Em nome de Jesus. O nome de Jesus possui total poder. Ó Senhor Jesus. E Ele também se tornou o nosso mediador. O nosso mediador é Jesus, o único que foi aprovado pelo Pai, que pode interceder por nós. Por isso que Ele também é o nosso advogado. Ele é o nosso sumo sacerdote, que penetrou os céus. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, segundo o Espírito eterno. Então Ele conhece a nossa humanidade, Ele passou pelo que nós passamos, conhece as nossas fraquezas e Ele pode interceder por nós junto ao Pai. Então nós oramos no nome dEle, louvado seja o Senhor. E concluindo aqui, o terceiro tópico, tá certo? Fala de falar e ouvir na oração. Que oração, irmãos, não é só um monólogo. Muitas pessoas acham que orar é você falar o tempo todo. Você ora e vai ali, quase que é uma música, de tanto que você não para de orar. Não, orar, nós precisamos aprender, falar e ouvir. Às vezes vai nos faltar palavras para orar. Isso não significa que nós devemos parar de estar na presença do Senhor, parar de orar. Nós temos que aguardar que às vezes o Senhor quer colocar um sentimento em nosso coração. Ele também quer falar nesse momento de comunhão. Ele não quer só ouvir, Ele também quer falar. Deus é Espírito, Deus é vivo, Ele é uma pessoa, tá certo? Coisa muito ruim é quando você vai conversar com a pessoa e a pessoa não deixa você falar. A pessoa fala, depois levanta e vai embora. Não, o Senhor quer nos ouvir e o Senhor também quer nos falar.
por meio da oração. Então, a oração individual é aquele momento em que um crente entra no quarto e, fechada a porta, ora ao Pai que está em secreto. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Esse quarto pode ser um quarto de verdade ou um lugar isolado onde você consiga ter um momento de paz e tranquilidade com Deus. Olha, irmão, isso não significa que nós só vamos orar quando a gente tiver esse momento de tranquilidade. Que às vezes nós vamos ter que orar, tá certo? Lidando com situações diversas. Enquanto trabalhamos, enquanto estamos no ônibus, no carro, no metrô, diante de uma situação difícil, de um conflito, nós vamos orar. Andando, como Neemias, enquanto servia a taça do rei, ele orou. Então ele não parou para orar. Na verdade, devemos ter, todo momento, devemos estar em comunhão com Deus. Mas também há uma necessidade de nós nos isolarmos para ter momentos de oração e falar com Deus, só nós e o Senhor, sem nenhum impedimento. Então, nesse aspecto aqui que nós também queremos frisar. Ter um momento de paz e tranquilidade com Deus. Nesse momento de oração, duas coisas devem acontecer: falar e ouvir. Esse é o momento de você falar a Deus aquilo que está no seu coração. Olha, irmãos, às vezes nós passamos por situações difíceis, mas nós temos preguiça de falar com Deus. A gente prefere procurar um profissional e falar para ele tudo ou para ela tudo que a gente sente. E só pelo fato da pessoa nos ouvir, nós já saímos dali aliviados. A gente vai e marca uma sessão semanal ou mensal, pagamos um valor, vamos lá e falamos. Não estou dizendo que isso está errado, mas nós podemos resolver muitos dos nossos problemas entrando na presença de Deus, orando e falando com Ele das nossas necessidades. O que se passa conosco? Quais os problemas nós temos enfrentado? Tá certo? Nós podemos fazer pedidos a Ele, podemos compartilhar os nossos conflitos com Ele, podemos falar dos nossos sofrimentos e das nossas dificuldades. Podemos falar daquilo que até nós temos vergonha de falar para uma pessoa. Nós podemos falar com Ele. Ele está ali para nos ouvir, falar das nossas dificuldades, das nossas fraquezas. Mas também é o momento de ouvir Deus, deixá-lo abrir o coração e mostrar também a sua vontade. Era assim que Deus fazia, que Davi fazia. Davi tinha a prática de pela manhã buscar o Senhor. Ele falava assim: de manhã, Senhor, ouço a tua voz. Aliás, ouves a minha voz, de manhã apresento a minha oração e fico esperando. Está vendo? Ó, que o Senhor possa nos dar essa experiência, porque às vezes nós fazemos a nossa oração e quando Deus nos procura, não nos encontra mais. Nós precisamos aprender a orar e esperar um tempo para Deus nos responder. Então isso é muito importante. Salmos 5, versículo 3. Tá certo? E um exemplo de que devemos falar e ouvir Deus em oração é o exemplo de Abraão quando intercedia por Ló. Abraão ficava ali conversando com Deus e até mesmo negociando com Deus para Deus salvar Ló. Se tiver tanto justo naquela cidade, ainda assim o Senhor vai destruir? Aí o Senhor falava: não, se tiver tanto eu não vou destruir não. Aí o Abraão novamente: tá bom, Senhor, eu vou falar mais uma vez com o Senhor. E se tiver menos do que isso, tiver só tanto, o Senhor ainda vai destruir? Então olha que exemplo maravilhoso de alguém que falava com Deus e ouvia o que Deus tinha a dizer. Deus quer falar conosco como fala dois amigos. O Senhor é o seu amigo, o Senhor é o meu amigo. Ele quer nos ouvir e Ele quer nos falar. E Moisés também tinha essa experiência. Se nós formos ler aqui Números capítulo 7, versículo 89, fala assim:
Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então Moisés tinha o hábito de ir para um lugar chamado tenda da congregação, para ali orar a Deus, tá certo? Falar dos seus conflitos que ele estava tendo com o povo, até mesmo confessar seus pecados, suas fraquezas, e interceder pelo povo e buscar a orientação de Deus. Então ele entrava para falar com Deus, tinha esse hábito de orar ao Senhor. Ele falava face a face com Deus como fala a um amigo. Mas aqui diz o seguinte, que quando ele entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório. Perceba que ele entrava para falar, mas lá ele fazia o quê? Ele só falava? Não, ele também ouvia. Ele ouvia a voz do Senhor. Então, este é um princípio importante na nossa vida de oração, que é de falar e de ouvir o Senhor. Deus quer falar conosco, não só por meio da leitura bíblica, por meio do louvor. Deus quer falar conosco intimamente por meio da oração. E ultimamente nós temos sido encorajados a buscar profundidade na nossa experiência com Deus. Não podemos ficar só na superfície. Cada um precisa ter atitude e aplicar em buscar essa experiência pessoal, íntima, porque a intimidade do Senhor é somente para aqueles que o buscam. Então é importante que nós mantenhamos esse princípio aí. E para finalizar, achei que ia finalizar, mas não está finalizando, falta ainda o último tópico, que é respostas de oração. Que adianta nós orarmos, sendo que nós não temos respostas? Muitas pessoas, elas oram, mas sem aquela intenção de que Deus responda, só para dar uma satisfação. É uma oração, aliás, religiosa. Tem pessoas que oram 1 hora, ora 2, ora 3, mas se perguntar para ela, quantas respostas de oração você já obteve? Talvez a pessoa não vá saber responder. Então, por que nós devemos orar? Com objetivo, nós queremos respostas. Pode ser que a resposta não seja positiva. Talvez nós façamos um pedido a Deus e a resposta será não. Mas é melhor ter um não, tá certo? Como resposta de oração, do que não ter nada. Então, nós não podemos contentar em orar e não ter a resposta. Aí, como nós devemos fazer de maneira prática? Se vamos orar por uma necessidade, nós devemos ter o nosso caderno de oração, anotar o nosso pedido, colocar a data e nos dedicar à oração. E quando o Senhor nos responder, sim ou não, solucionar o problema ou dar uma resposta que não vai solucionar, como ele falou para Paulo, Paulo orou 3 vezes para que o Senhor lhe tirasse da carne dele aquele espinho. Não vou tirar. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, ainda que a resposta seja negativa, nós devemos, ao receber a resposta, colocar lá a data em que o Senhor nos respondeu. Então, esse caderninho aí, cada irmão, cada irmã precisa ter esse caderno. Tá certo? Isso vai nos levar, no final de um tempo, tá certo? Poder testemunhar de fato que Deus ouve as nossas orações. Então é importante que a gente registre isso aí. E aqui fala o seguinte, um versículo importante para a nossa meditação. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, ou nós, sendo maus, natureza maligna nossa, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste, nosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha, irmão, Deus só pode dar para quem pede.
Deus só pode se deixar achar por quem busca. Às vezes nós temos uma vida pobre, como cristão, uma vida medíocre, porque nós não pedimos e nós não buscamos. Porque se nós buscarmos, se nós pedirmos, se nós perseverarmos em pedir, se nós perseverarmos em buscar, o Senhor como nosso Pai Celeste, como nosso Pai que está no céu, Ele vai nos dar coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, abençoar a sua vida de oração, para que sejamos edificados e amadureçamos na experiência de oração na nossa vida cristã. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Jesus é o Senhor. Aleluia.